É tudo sobre o amor, reflexões sobre a vida, autoconhecimento, relações e propósito à luz de Vedanta, com a professora Isadora Ferraz. Om Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om. Olá pessoal, é meio-dia em ponto aqui em Curitiba agora e os sinos da igreja estão tocando, como eles fazem todos os dias, ao meio-dia e às 18 horas. Nunca os sinos falham, eu sempre sei quando é meio-dia, eu sempre sei quando é 18 horas, porque eles sempre tocam. Assim como o sol sempre nasce, os sinos da igreja das Mercês sempre tocam. E isso se chama comprometimento. Isso é muito interessante. Então, nessa série de áudios que a gente está falando de a mãe, tem algo muito importante na nossa vida chamado comprometimento. Eu ser uma pessoa que cumpre as promessas. Comprometida é que cumpre o que promete. E isso dá toda a diferença quando eu penso na relação de mãe para um filho, na relação de um filho para a mãe, na relação de um pai para o filho, na relação do filho para o pai, na relação do marido para a esposa, na relação da esposa para o marido. Se não houver comprometimento, o que acontece com a relação? A relação deteriora, ela estraga, ela acaba. Então, o comprometimento da relação, na verdade, é o que faz a relação existir. Na verdade, sem comprometimento não tem sequer relação. E isso é uma coisa importante. Muitas das brigas que acontecem, dentro das relações seja de mãe com filho, de filho com mãe, de marido e esposa, elas acontecem quando há um descomprometimento e um descumprimento daquilo que se espera do outro no seu papel. Então, quando eu penso nesse local de estar presente diante da pessoa e a gente se relacionar bem, obviamente isso passa também pela comunicação, para eu comunicar, o dizer a verdade, mas ela passa também por esse comprometimento. E de uma certa forma, quando a gente descumpre aquilo a que a gente se comprometeu diretamente em comunicação, ou a gente descumpre aquilo a que a gente se comprometeu tacitamente. O que é o tácito? É uma expressão jurídica, da minha época do juridiquês, de quando eu era advogado. O tácito é aquilo que está implícito. Então, ou seja, aquilo que eu não preciso nem falar, mas ele é óbvio que tem que acontecer. Ou seja, tem partes em que, obviamente, eu não preciso nem falar porque já está inserido, já está embutido, já é esperado. E se eu for pensar nessa relação onde eu materno a outra pessoa ou sou maternado por ela, existem partes que já estão tacitamente combinadas, que eu não preciso falar. Eu não preciso dizer para uma mãe, quando ela tem um bebê pequeno, que ela precisa alimentá-lo, que ela tem que amamentá-lo, se caso ela possa, que ela tem que dar comida assim que ele estiver apto para comer. Eu não preciso. Isso é uma coisa que é óbvia, ela está implícita, ela é tácita. Então há um comprometimento daquela mãe ou daquela pessoa que está exercendo a maternidade, de que ela vai alimentar aquela criança, de que ela vai cuidar. Eu não preciso dizer para um pai, em tese, que ele precisa proteger a criança, que ele vai prover a criança. Não, porque isso em tese já está combinado, é um contrato já da ordem divina. Eu não preciso dizer para uma esposa o quanto ela vai ter um dever de suporte dentro de um casamento, que vai ser o suporte emocional, que ela é essa estrutura emocional que acontece dentro de um casamento, porque em tese já está se supondo. E por aí vai. Eu vou colocar vários elementos que a gente não precisa combinar previamente. A gente já está comprometido só pelo fato de você ter entrado na relação. Isso para homens, para mulheres, para o marido, para a esposa. Às vezes o comprometimento é dos dois, a mesma coisa, sim. Às vezes vai ter um pouquinho mais de peso para um lado do que para o outro, vai ter também.
Então, há comprometimentos que já são vamos dizer, embutidos, que eu não preciso explicar, e há outros comprometimentos que eu preciso explicar. Eu não preciso dizer para uma criança, quando ela entra na escola, que ela vai precisar levar as coisas dela. Só no começo, no comecinho ela precisa entender. Depois ela entende que todos os dias ela tem que sair, levar seus cadernos e seus livros, e que ela vai escrever neles, e que ela vai estudar, e que ela vai ter provas. Ela entendeu já como funciona. Então já é meio subentendido, né, que aquilo vai acontecer. Eu entendo pela exposição social que eu sofro desde pequeno, como as coisas funcionam. Então isso não precisa ser ratificado, confirmado a todo momento. E isso é muito importante, porque o que acontece que há desgaste entre as relações é quando o óbvio, isso é uma reclamação muito grande que as pessoas fazem, quando o óbvio precisa ser explicado, né? Mas, na verdade, o óbvio, ele, no comprometimento da relação, ele não precisaria ser explicado. Só que, eu já falei isso em outro áudio, tem coisas que eu preciso também pedir. Aí, quando há um descomprometimento com o óbvio e aquilo que já foi acordado previamente, eu preciso lembrar a outra pessoa muitas vezes? Sim. E eu devo fazer? Sim. E se a outra pessoa não fizer? Aí eu posso escolher sair da relação ou viver dessa forma, porque eu tenho como obrigar que a pessoa descomprometida cumpra aquilo que seria algo esperado dela pela relação, ou porque eu acordei e ela já concordou, e porque eu pedi e nós temos um comprometimento. Não, eu não posso, infelizmente. Essa é a parte muito difícil das relações. Seja uma relação, seja embutido na relação, seja tácito, seja óbvio, seja algo que já seria um dever natural, pode ser que a pessoa, por algum motivo, a gente não sabe o que, pode ser um desequilíbrio da mente dela, pode ser que ela tenha algum tipo, né, de questão que aconteça, pode acontecer um TDAH na mente, que acontece muito e é muito comum num traço leve ou um traço mais forte, que não é por mal que a pessoa não consegue se comprometer, mas ela esquece, ela tem dificuldades, pode ser um trauma de infância, pode ser uma projeção que a pessoa tenha com você e com você ela não consiga se comprometer, mas com outras pessoas ela consiga, pode ser que ela tenha outras questões comportamentais que ela tenha adquirido ao longo da vida que a impeçam. Então, tem muitas coisas que impedem. Então, a gente também precisa aprender a se retirar quando há descomprometimento das pessoas ao nosso redor. É triste, a gente vai dizer o quanto a gente fica triste com a outra pessoa? Sim, a gente vai dizer, poxa, eu fico tão triste porque eu peço as coisas e você promete e você descumpre. Então, você não cumpre com o prometido. Então a gente vai precisar dizer, infelizmente vai precisar dizer, mas existe uma escolha realmente de você continuar se relacionando com a pessoa que se descompromete com você e você encontra uma outra forma de ficar bem, porque sempre tem uma forma de você ficar bem com você mesmo, né? Ou você faz um término nessa relação. E aí cada um vai seguir e cada um vai se comprometer consigo mesmo. Porque aí eu concluo o nosso áudio de hoje dizendo só tem uma pessoa com a qual você não pode falhar e não pode se descomprometer e você tem que estar sempre junto. É com você mesmo. Então, se a outra pessoa falhar com você, se ela prometeu e descumpriu, você não se abandone. Você cumpra. Você faça para você o que o outro não fez por você. Não se abandone. Não se abandone. Não é exatamente o tema de hoje, mas eu vou puxar essa frase que eu costumo falar, que é assim. Ainda que o descomprometimento não seja exatamente tratar mal, mas tem uma frase que eu costumo usar, é assim, ó, quando o outro te trata mal, quando o outro me trata mal, eu me trato bem. Então, quando o outro é descomprometido comigo, eu me comprometo comigo ainda mais. É isso. Beijo no coração. Om Tat Sat Sarvam Brahmarpanamastu Harihi Om. Compartilhe esse áudio com quem possa se interessar ou se beneficiar.
É um pequeno gesto que pode agregar conhecimento na vida das pessoas ao seu entorno. Namastê e até mais.